Está começando agora mais um episódio do AparteCast, o podcast conectado com o curso de Direito da Faculdade Palotina. E hoje aqui na minha companhia o professor Leonardo Sagrilo Santiago e estamos recebendo o professor Jaci René Costa Garcia. O professor Jaci é graduado em Direito pela Universidade da Região da Campanha, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria e doutor em Direito pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, pós-doutor em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Desde 2002 é professor da Universidade Franciscana, atuando em graduação e pós-graduação, lecionando disciplinas de Filosofia do Direito, Hermenêutica, Teoria da Constituição e Processo Constitucional. Além de professor, foi conselheiro da OAB Seccional de Santa Maria e é sócio fundador do escritório Costa Garcia e Garcia Advogados Associados com atuação nacional na área do direito público. É um prazer recebê-lo, professor Jaci, é uma alegria muito grande estar com o senhor aqui, que foi meu professor, foi nosso professor da graduação, foi também banca do meu mestrado, né, quando eu defendi a minha dissertação. O senhor foi uma das pessoas que me avaliou e que também me fez ter grande preocupação quando vi seu nome, porque a gente sabe que o conhecimento do senhor é vasto e é amplo na área, então isso me trouxe uma responsabilidade maior. É uma alegria, foi uma alegria ter o senhor como professor, foi uma alegria ter o senhor como banca e está sendo uma alegria receber o senhor aqui no nosso AparteCast. Seja bem-vindo, professor. Bem, muito obrigado aí pela recepção também. Me traz uma alegria muito grande estar aqui, né, e vendo dois ex-alunos brilhantes, né, já com atuação profissional na área do direito e na docência, né. Isso para a gente eu acho que é uma forma de retribuição, né, daquilo que a gente procura fazer da melhor maneira possível, ver o crescimento de vocês, a inserção no mercado, né, e o trabalho competente, ético que vocês realizam. Né? Obrigado. Isso com certeza foi reflexo das aulas e da convivência que a gente teve com o senhor aí ao longo desses anos aí. Jaci, eu sempre gosto de começar a conversa entendendo a trajetória profissional, né? O senhor tem uma trajetória acadêmica brilhante, de mestrado em filosofia, doutorado em direito, pós-doutorado em filosofia. Como é que se dá, a partir do momento em que o senhor estava na faculdade, o senhor já tinha a ideia de que, após a faculdade, seria advogado e professor universitário? Como é que surge o interesse pela filosofia? Porque é algo que a gente até costuma ver assim, na prática, nós que lecionamos, que às vezes os alunos um pouco fogem da filosofia aplicada ao direito, ou até mesmo da filosofia, porque realmente é o que nos traz uma dificuldade maior na compreensão, né? Nós vivemos e temos no direito, assim, as cadeiras às vezes elas são muito o código, né, interpretado, né? O que o artigo diz, né? E a filosofia, acho que em todos os cursos, ela está lá no início, né? Quando o aluno não tem ainda essa ideia do que as leis dizem, mas ela já prepara o aluno para identificar isso. Como é que surge o interesse pela filosofia? E se o senhor, quando estava na faculdade, já tinha essa ideia de quero advogar, quero ser professor, quero fazer um doutorado lá na frente, né, em direito, quero escrever um livro, como é que se desenhou isso quando o senhor estava na graduação e depois dela? Bom, assim, eu acho que naquele momento a gente não pensava tanto em programas de pós-graduação e tal, né? Eu me formei em 91, né? Então, naquela época, os nossos próprios professores eram professores que às vezes escreviam alguma obra e tal, mas não tinha essa questão das escrituras de artigo científico, né? Então, esse viés, assim, era um viés que naqueles anos não era algo assim. Os professores, provavelmente na Federal de Santa Maria também, não tinham professores doutores nos anos 80, anos 90, né? Porque os programas começam a surgir, eu acho, inclusive no Brasil nessa época, né? O Vará foi uma das pessoas importantes no Brasil, né? Principalmente nessa região sul aqui, né? Na construção desses programas. Então, acho que não tinha essa questão projetada naquele momento que fazia o curso. Mas é interessante só para essa curiosidade de como começou esse meu gosto, digamos assim, pela filosofia. Eu tive um professor de filosofia, a gente tinha lógica na faculdade, um professor de lógica e um professor de filosofia no direito. E esse cara falou um pouco sobre Kant e tal, né? Era um professor de padre, não lembro agora o nome dele também.
E ele falou um pouco de Kant e disse, olha, esse cara aqui é o maior gênio que a humanidade produziu. Se referindo ao Kant. Se referindo ao Kant, né? Então, e aí eu digo, bom, esse cara, então, um cara importante, né? Nós temos quantos milhões de pessoas e o cara faz uma referência dizendo que não teve alguém desse tamanho do ponto de vista de genialidade. E aí isso ficou guardado, né, e tal, e eu gostava dessas leituras mais filosóficas, fazer uma reflexão, escrevia redação desde pequeno, ganhei mais de um concurso de redação e tal. Então gostava dessa parte de escrever e tal, e fazer alguma reflexão sobre a vida e tal. E aí, quando eu fui em 94, quando eu fui para Ipicár, eu fiz um processo seletivo na Força Aérea e fui ser assessor jurídico. E aí fui para a Escola Preparatória de Cadete, a gente ficava 6 meses lá. E aí encontrei um colega que ia para lá também, e ele tinha essa obra Crítica da Razão Pura de Kant. E aí ele me disse assim, eu ganhei essa obra aqui, mas nunca li isso. Aquela versão, uma versão portuguesa, em português, né? Não, claro que em alemão já é difícil em português, né? Em português parece que está escrito em alemão, né? E aí eu pedi para ele, então, se tu não lê, tu não vai ler, me empresta essa obra. E eu fiquei muitos anos com aquela obra dele. Fiquei um bom tempo com ela e tal, né? Tentando ler, né? E não saía muito porque a epistemologia, a parte mais dura. A ética também é complexa, mas é algo um pouco mais palatável, porque nós estamos falando de algo mais prático, né? Mas ali a gente está no campo da teoria pura mesmo, né? Que nós chamamos na filosofia de epistemologia, o estudo do conhecimento. Como posso conhecer algo? Como mobilizo o meu cognitivo na direção de algum objeto do mundo e posso dizer que conheço esse objeto? Se conheço a essência dele mesmo, se conheço ele como representação a partir da estrutura da linguagem, que nós compartilhamos o mundo pela linguagem. E, claro, não com essa facilidade que eu estou dizendo assim, mas um texto duro, né? Difícil. E aí eu digo assim, eu vou ter que estudar esse texto com apoio. Vou ter que tentar um mestrado em filosofia. E aí, em 98, eu fiz um processo seletivo na UFSM. E nós tínhamos uns 20 e poucos alunos na sala, fazendo uma prova escrita. Pegava ali um texto filosófico ali, né, e tal. E um pequeno texto, e aí eles tinham umas perguntas sobre aquele texto, e a gente escrevia. Era só uma prova escrita. E aí eu pensei, não vou ser selecionado porque eu sou um curioso na filosofia, ali tinha alunos da filosofia fazendo, né? Aí eram 8 vagas, eu fiquei em 8º lugar. Aí entrei ali, né? Mas assim, confesso para vocês assim que foi um período bem difícil, né? Eu fiz um mestrado em 4 anos, quando o certo seria fazer em 2, justamente porque eu precisava de leituras prévias que eu não tinha. Sim, porque o senhor entra num mestrado em filosofia tendo o contato com a filosofia apenas daquelas disciplinas no início do curso. Filosofia aplicada ao direito, filosofia geral. E aí já entra com, vamos trabalhar assim, com o teu objeto de pesquisa Kant. Isso. Ou depois isso a partir eu já queria trabalhar com Kant, né? Já era o objeto trabalhar com a filosofia kantiana. E tinha um professor lá que se aposentou recentemente, que é o Christian Hahn, um alemão radicado no Brasil, né? e que bem interessante isso. E ele naquele momento lá ele queria que nós lêssemos o Kant em alemão. Aí ele tinha orientandos de outros semestres anteriores, né? Tinha uns 4 orientandos, que eu me lembro, assim, 4 colegas. E aí ele fazia aula de alemão. Ele tinha um polígrafo, né? Para tentar que nós entrássemos na língua e tal. Claro que alguns termos em alemão a gente aprendia, via realmente o significado, mas seria difícil num curto espaço de tempo tu dominar a língua alemã. Meu filho tá na Alemanha agora, já está conseguindo se inserir um pouco mais no idioma, fez curso e tal, mas é uma língua difícil, né? Então naquele momento ele acho interessante dizer isso. Ele nos indicou uma obra em espanhol. Disse, então vocês não vão ler. Em alemão não, mas em espanhol. Então em espanhol. E aí indicou uma obra do Jesus Conil Sancho e da Adela Cortina, que é um casal, que eu vim conhecer bem depois. No doutorado eu fui em Valência, tive com o Conil Sancho, né? E digo, olha, me quebrou um galho grande esse teu trabalho, essa tua tradução aqui, porque o professor lá, alemão, disse que essa tradução em espanhol ela é boa. Não recomendou nenhuma tradução em português, achou que aquela do Conil era boa.
E ver como são as coisas no mundo da volta, né? Eu fui conhecer o cara que me permitiu acessar Kant, né? Que é o Conil em 2013, né? Eu terminei doutorado em 2015. Né? Encontrei o Conil, que foi um tradutor de Kant e que me ajudou no processo. Depois a gente trouxe ele na Unicinos e estava lançando um livro sobre hermenêutica em Kant, né? Então, um Kant hermeneutizável, porque o Kant é muito lido dentro da filosofia analítica, porque o próprio Kelsen, né, é um neokantiano e trabalha nessa linha mais dura, né, da questão do dedutivo, do acima-abaixo, a norma como premissa maior do silogismo e tal, uma lógica mais encadeada, assim, racional, né, estruturada. E o Conil, ele acha um Kant hermeneutizável, uma hermenêutica desde Kant, para ver o tamanho desse cara. Tu consegue ter tanto que o Dworkin diz, num texto dele, cada um de nós, falando do século XX, cada um de nós tem o seu Immanuel Kant. Ele não fala de nenhum outro. Ele vai falar desse tamanho. Né? Então, para ver toda a filosofia kantiana, a filosofia dworkiniana está baseada numa ética. O direito é ramo de uma moralidade pública. E essa moralidade pública assenta raízes em Kant. É de Kant que ele está falando, não é de nenhum outro. Então, vê o tamanho desse cara, né? Até para os nossos ouvintes entenderem, quando o professor fala em Dworkin, é Ronald Dworkin, que foi ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Ele, tem uma passagem. Ele passou, né? E é um dos acho que dos grandes pensadores do direito que vão trazer a questão do próprio romance em cadeia, integridade e coerência na decisão judicial. E o senhor está nos trazendo agora que ele mesmo reconhece essa questão em Kant. Mas eu quero voltar para esse, porque na faculdade a gente, como o podcast ele alcança os alunos, na faculdade um professor diz que ele é o maior gênio que já existiu, e isso inicia a tua curiosidade por saber o que bom, esse cara deve ter escrito algo, então, que foi impactante, né? Que é importante. Isso. E depois já formado, tu acaba entrando no mestrado buscando entender Kant. Entender, porque era difícil ler, né? Difícil ler, né? Então, tá, porque eu e o Roger, além de a gente ser professor, a gente é advogado. E o advogado, a pessoa que é advogado e professor, ele tem que ser muito disciplinado no estudo, né? Porque todos os dias tem um prazo. Todos os dias tem uma prova para corrigir, todos os dias tem um aluno para responder e as outras questões da vida, né? Como se estuda Kant, já sendo... Acho que o senhor não era professor ainda quando fez o mestrado, não, né? Mas o doutorado já. Não, já era professor. O mestrado também? Eu comecei a docência em 92. No ano que vem eu completo 35 anos de docência. Logo depois do curso, que não era uma perspectiva minha, me convidaram para dar aula. Eu formei em 91, 92, setembro de 92. Eu pensei que tinha sido 2002. 2002 aqui na UFN. Sim. Mas eu já tinha 10 anos de trajetória antes. Tá, e aí como é que o senhor... conciliou tudo isso? Conciliou o estudo no Kant. Porque uma coisa é estudar... vamos pegar lá, uma situação do nosso dia a dia. Por exemplo, estamos trabalhando aqui uma sustentação oral que vamos fazer, vou trabalhar ali, mas é algo que a gente estuda e rapidamente já consegue perceber algumas questões. Outra coisa é ter um momento para realmente compreender Kant e filosofia, que às vezes não tem nada a ver com o que tu vai fazer depois, que vai ser uma ação em relação a alguma questão que está se discutindo de algum direito, ou uma aula que tu vai dar. Como tu fazia para se organizar e não esquecer Kant, que era, ao fim e ao cabo, o foco, né, dali do mestrado, enfim. Uma das questões que fez eu levar 4 anos foi também essa dedicação que precisava fazer bastante intensa, né, para produzir a dissertação, então, final ali do mestrado. Mas naquele momento eu era assessor jurídico da Base Aérea de Santa Maria. Eu sou muito grato até à Base Aérea de Santa Maria, porque isso me fez ali... Eu fui o primeiro assessor jurídico ali da Base Aérea de Santa Maria. Hoje, depois disso, sempre tem um setor ali organizado. Eu comecei esse setor lá em 94. Então deu tempo ali, digamos assim, nesse período que eu fiquei até 2001 ali na Base Aérea de Santa Maria. Ali dava tempo de eu me organizar. Porque o que eu fazia? Analisava os processos que vinham os processos licitatórios, dava um parecer,
auxiliava na parte de inquérito policial militar, que não eram muitos, sindicância, mas eu designava sempre um ou outro oficial para fazer, né? Porque essa era a regra, né? Eu só olhava depois o relatório final, conversava com ele, antes de ir para o comandante, que é a autoridade penal, digamos. Sim. Faz, às vezes, o delegado, digamos assim, comandante da unidade no âmbito do direito penal militar, né? Mas ele recebe tudo pronto, né? Então, assim, para eles ficou muito mais fácil também ter um assessor. Então, eu posso dizer que eu tinha bastante apoio, digamos, dos comandantes que eu tive lá, né? Saía de tarde para fazer aula no mestrado. No mestrado ali, as aulas eram à tarde. O expediente era até às 17. Às vezes saía às 14 horas, com autorização deles. Então, eu tinha uma liberdade, por ser assessor jurídico, né? Tinha uma liberdade muito, muito grande. Tinha que fazer o meu trabalho, né? Mas não ficava rigidamente atrelado a horários, né? Então, isso é algo que me ajudou naquele momento, porque eu não estava advogando, né? Logo que eu me formei, advoguei, depois, de 92 a 94, depois entrei ali e fiquei como assessor jurídico, de 94 a 2001. Depois tive um ano na União também, na Advocacia Geral da União, como assessor jurídico. Aí um DAS, aqueles cargos de diretoria e assessoramento superior, né? Sim. Nomeado pelo Gilmar Mendes. Eu tenho minha nomeação lá, do Gilmar Mendes, né? Que era o advogado-geral da União. Que era AGU antes de ser ministro supremo. E então aí tive essa passagem que ajudou, né? Então esse tipo, claro que se eu tivesse, claro, lia muito na final de semana, às vezes ia para, tínhamos um círculo militar aqui, que é uma piscina do pessoal do Exército, da Aeronáutica, ia com a Mariana pequenininha e tal, né? E a Adriana, e eu ficava lendo, né? Ficava lendo mesmo. Então foi um tempo de estudos intensos, né? Sim. Mas acho que hoje me dá uma tranquilidade para olhar o direito nessa perspectiva, assim, com um pouco mais de autoridade, porque eu acho importante, né? A gente sempre se submeter à academia, né? Quer dizer, um estudo, a gente pode fazer outros estudos por conta, né? Mas quando a gente se submete a uma avaliação de pares, ou de professores dentro de uma academia, né? Isso valida mais, nos dá mais segurança daquilo que a gente produziu, né? Quem está olhando, quem está lendo, são pessoas já com experiência, às vezes, com know-how, com mais experiência, às vezes, do que a gente, né? Como tu reportaste, se fizesse a dissertação no final ali e tal. Então, quer dizer, tem professores ali olhando ali com um olhar com um pouco mais de experiência, né? Minha dissertação entrando em hermenêutica, entrando em filosofia, e aí a banca já se René. Imagina a minha responsabilidade e a minha atenção, né? Mas, no final deu tudo certo. Jaci, e daí... Eu lembro na faculdade, quando se falava muito de que tu era a pessoa que estudou Kant realmente, assim, né? E depois tu termina o mestrado, passa um tempo ali de mais ou menos mais de 10 anos para fazer o doutorado. E aí também com Kant como sendo um objeto de pesquisa, assim, a obra do Kant? Aí nesse período, só para dizer que nesse período aí eu estava advogando bastante, né? Então aí foi um período de uma advocacia bastante intensa, né? Eu trabalhava, o que sempre me facilitou foi trabalhar com teses jurídicas, né? Então aí me tira das audiências, me tira de todo esse processo. Mas tinha matéria de direito, geralmente a matéria... É uma discussão de direito, né? Eu precisava produzir prova praticamente, é uma questão, grande parte das matérias, né? E aí isso... Mas também tive muitos clientes nesse período, né? A gente pegava algumas matérias, eu tive uma matéria lá que tive 500 clientes, 50 grupos de 10, uma determinada matéria. Claro que é repetitivo, mas sempre tem situações de um processo para outro que tem variações e que fazem que a gente tem que olhar aquele processo. Mas facilita muito, né? Tu fazer um consórcio ativo com 10 autores, tem 500, são 50 processos. Na época ainda que o processo era físico, né? Sim. Ainda tinha que ir lá buscar e tal, quando era um alvará, tudo físico e tal. Hoje facilitou bem mais, né, nosso trabalho. Então esse período foi um período mais de muito trabalho, talvez tenha me distanciado um pouco, sempre dando aula, né, também, mas me distanciado um pouco do estudo acadêmico. Aí depois eu me afastei, deixei o escritório, a Mariana se formou em 2010, ela estava trabalhando comigo e tal. Então 2012, 11, 12, me preparei para fazer o processo seletivo. Entrei em 2013 e saí em 2015. Aí o doutorado eu fiz, um doutorado relâmpago, mas fiquei só fazendo isso. Me afastei da UFN,
e não trabalhava mais como advogado. A Mariana me trazia coisas, eu digo, resolve, Mariana. Né? Então, aí foi uma dedicação exclusiva. Eu queria fazer um trabalho rápido, né? Então foi 30 meses de férias, viajando também em diversos lugares do mundo, apresentando trabalhos fora. Eu acho que eu lembro do senhor no Comped, a gente levando o trabalho para o Comped, né? Também fui em Barcelona, a gente fez diversos trabalhos. E aí Canotilho vem nessa época? Não, Canotilho, que eu fui pesquisar agora, digamos assim, era uma certa dívida, porque eu sabia que o Canotilho influenciou bastante o direito brasileiro, sempre participou aqui de debates com diversos constitucionalistas no Brasil, influenciou a Constituição de 88, esteve presente também na Constituição de 76 de Portugal, nos debates lá. Né? Então, Canotilho é um constitucionalista de peso. Ele é português, mas que tem essa... Mas com um trânsito assim, enorme aqui no Brasil. Né? Então, e muito ouvido e lido pelos constitucionalistas brasileiros. Né? Então, aí eu digo assim, eu preciso fazer um trabalho, mas preciso, de novo, apresentar esse trabalho no lugar do Canotilho, onde ele é professor na Universidade de Coimbra. Né? Então, vou fazer um trabalho sobre ele e por uma questão até de responsabilidade, seriedade com aquilo que eu estou produzindo, apresentar num lugar que é o lugar dele, né? Então onde tem os professores, porque aí tu te sente um pouco mais, claro, um desafio um pouco maior sempre, né? Sim. Mas tu te sente tranquilo de que se o teu trabalho foi feito, dá para publicar, né? Porque é como um livro, né? Porque é um trabalho que passou, foi apresentado por uma banca lá e tal, né? De professores da Universidade de Coimbra. Apresentei então lá em junho de 2025, né? Esse trabalho. E aí eu faço esse estudo, né? Porque, e a ideia da Constituição Refletente, ela nasce disso, né? Porque o Canotilho diz, num determinado momento, que o dirigismo, como originalmente pensado, morreu. Qual é a frustração dele que eu percebo, assim, né? Isso eu não encontrei nenhum escrito dele dizendo que se frustrou por tal coisa, né? Uhum. Né? Eu acho que ele se frustra, em alguma medida, pela Constituição de Portugal, talvez não ter realizado o Estado que naquele momento histórico se pensava, né? Uma transição para um socialismo, para um Estado social. Então ele se dá conta que tu não faz revolução com direitos. A norma jurídica ela redesenha o país e tal, mas ela não consegue às vezes fazer um processo revolucionário, não funciona assim, né? Então, ou ela redesenha o país ou ela reflete o país, né? Porque essa incógnita que a gente tem, né? Sim, se mas aí ela perde força normativa, né? Sim, ela perde a força normativa, mas aí sim. Mas aí ele se frustra, né? Digamos assim, no sentido, a ponto de dizer na reedição da obra dele, que é a tese dele, Constituição de Dirigente de Direitos Fundamentais e Vinculação do Legislador, ele relança ela em 2001 e no prefácio da obra ele diz que a Constituição dirigente morreu. E aí os constitucionalistas brasileiros aqui chamam ele, há um certo clamor. Né, qual ano isso, José? 2001. Tá, que é onde tem a entrevista, aquela aqui. A entrevista dele, depois ele... E até para explicar, professor, como são alguns ouvintes, são alunos nossos, né? E grande parte da população também não entende esses termos, né? Constituição dirigente que o senhor referiu. Então, eu acho que seria interessante a gente explicar para o nosso ouvinte o que seria, né, a Constituição dirigente e por que depois o senhor utiliza, então, essa Constituição refletente na sua obra. Porque a ideia do dirigismo é uma ideia que vai assentar bases um pouco antes, né? Tem um constitucionalista importante que nós tratamos, eu sempre trabalho com ele em teoria da Constituição, que é o Conrad Hesse, que inclusive é o orientador do Canotilho, da tese dele de doutorado. Só fazer um parênteses, que vem a obra dele para o Brasil traduzido por quem te nomeou na AGU, não foi? Pelo Gilmar Mendes. Um dos trabalhos dele que é a força normativa, né? Da força normativa da Constituição, que é um texto clássico do direito constitucional que faz, digamos assim, a partir do segundo pós-guerra, a ruptura. Nós entendemos que a Constituição tem força normativa. Então, quer dizer que ela consegue determinar a nossa vida. Então, por exemplo, dá um exemplo, o tema aqui um tema decidido pelo STF, eu acho, em 2024 agora, sobre o direito à creche, né, que tinha diversos municípios pelo Brasil lá participando desse processo, como amigo da corte, pedindo intervenção no processo, porque a responsabilidade é do município, né, ofertar esse direito à creche. E isso estava previsto lá, a criança é prioridade absoluta, uma série de princípios constitucionais, e o STF vinha postergando a decisão até que ele decide.
Não, o direito à creche é direito subjetivo. Veja o direito tem essas palavrinhas que são mágicas, né? Quando diz que é direito subjetivo, pode ser acessado. Tipo assim, se o município não oferecesse, os municípios no Brasil, a pessoa pode entrar na justiça, né? E requerer esse direito, né? E tal. Então isso significa que a Constituição, nessa situação aqui, ela mostra a força normativa. Ela diz assim, ó, vocês... Claro que as pessoas, às vezes, no senso comum, não sabem por que tem tantas creches novas em Santa Maria de um tempo para cá, né? As pessoas, às vezes, do dia a dia, né? Mas por quê? Porque os municípios começam a identificar que se não fizerem creche, não atenderem isso, as pessoas vão entrar na justiça e vai ser determinado que crie-se a vaga numa creche, né? Em razão de uma interpretação constitucional. Então, a ideia da força determinante é essa, é dizer que a Constituição ela consegue modificar a realidade social, ou político-social. Né? A grande tensão que tem é que em determinadas matérias a gente identifica uma grave violação desses princípios, desses direitos fundamentais e que ela não consegue modificar. E aí vem essa descrença no texto constitucional. Né? Eu tenho um texto constitucional que diz uma coisa, eu olho uma realidade que me diz completamente diferente. Aí voltamos ao que tu falasse lá do La Salle, né? É uma folha de papel. Isso não se concretiza. Não sei se eu estou... Sim, se ótimo. o exemplo... Ótimo, acho que bem possível de compreender. Jaci, daí no teu trabalho, já que vamos entrar no livro, então, tu traz algumas situações em que se identificou um estado de coisa inconstitucional. Vamos pegar o que tu parte ali, que é em relação aos presídios, né? Depois vai ter a questão dos moradores de rua e a questão do meio ambiente, né? E acho que mais um? A DPF das favelas. Das favelas, isso. Qual é o impacto? Primeiro, como se pudesse explicar, né, o que isso traz, né, a Constituição trazendo essa situação e o Supremo reconhecendo esse estado de coisa inconstitucional, o que isso reflete para o país e como alcançar esse direito, já que quando tu reconhece esse estado de coisas, qual seria a saída, enfim, para a população a partir dessa decisão judicial, no caso, que foi do Supremo na questão dos presídios, né? Como se dá isso, enquanto nação? Então veja assim, ó, o que o Supremo identificou a partir das ADPFs, que ele tem declarado isso e determinado uma série de ações que não são cumpridas. Porque eu vi, pelo menos o senhor narra ali, que são várias que já tiveram, mas poucas que foram, ou por uma questão ou outra processual, não acabaram não tendo... acho que tu faz um recorte ali de 12, né, que tiveram uma... Sim. Ali eu faço, digamos assim, por uma questão de pesquisa, né, então eu uso esse termo, aí eu coloco ali como é que eu fiz a pesquisa no âmbito do STF, e aí fui fazendo seleções, né. Primeiro eu vejo quantitativamente o que tem, e depois eu faço uma seleção qualitativa para tratar. E aí no livro eu não trago todas, mas trago algumas que eu acho mais representativas do que eu queria dizer, né? O STF, assim, ele começa a identificar que esses problemas, que são problemas estruturais, né, que muitos deles legados por um colonialismo de 300 anos no Brasil colônia aqui, que vai repercutindo até hoje. Isso até, só um parênteses, é importante, né, que todos esses problemas que o STF trata, enfim, que se trata, são problemas que não são... de agora, de ontem, são problemas justamente que vêm ao longo da história, questões que estão arraigadas na nossa cultura ou na nossa falta de cultura, na nossa, de investimento público, com alguns direitos fundamentais que são simplesmente esquecidos, né, por todos os que antecederam os políticos que hoje estão, né? Então, não é uma questão... Não é um problema de um governo, não. É um problema de um governo, da nação em si. Né? É uma série de direitos individuais que não são respeitados há muitos anos, né? Então, nesse sentido, Roger, essa matéria, o STF começou a notar que não bastava uma decisão, como aconteceu no caso dos presídios. Ele precisava acompanhar. Ele precisa juntar muitos atores que têm responsabilidade. Por exemplo, a DPF 635, essa das favelas. Estava o governador do Rio lá, com o Alexandre de Moraes, que era o relator, né, vamos fazer aqui o que a gente faz com criança. Agora tu tem uma criança pequena daqui a uns dias, vamos fazer um combinado. Mais ou menos assim, vamos ver aqui, isso está errado, todos concordam que essa situação dessa violência assim, da polícia nas favelas
né, matando às vezes pessoas, isso está errado, a gente tem que adotar uma outra estratégia. O ministro não sabe quais as estratégias a serem adotadas para aquela operação funcionar. Percebe que então ele precisa se socorrer de uma série do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, né, e tal, e conversar. O que a gente sabe é que tem direitos fundamentais violados das comunidades. Pessoas inocentes morrem em ações policiais, né? Isso não pode acontecer. Todos concordam? Sim, todos concordam. Então, precisamos construir aqui um cenário para modificar essa situação, né? E aí o que o STF aprendeu, digamos, ao longo, desde 2015 para cá, é que precisa acompanhar isso. Então, eu vejo que é diferente de um processo que tu dá uma sentença e está resolvido. Então, é um processo que hoje tem um órgão junto à presidência do STF, eu faço referência também, acho que no rodapé, um órgão que faz o acompanhamento disso. E a gente acha lá, se quiser acompanhar, vai ver todas as ADPFs que estão em acompanhamento por um órgão, então, criado, vinculado à presidência do STF. Por quê? Porque tu não vai resolver um problema que é estrutural rapidamente. Na caneta, no cúmplice, né? Até um problema, vejo, que é bastante amplo, como esse do direito à creche, né? Crianças 0 a 3 anos e tal. O tema 548, o tema do STF, em determinado momento conseguiu resolver. Agora os municípios que se virem. Sim. Os ministros chegam a dizer isso. Ó. Nós estamos aguardando aqui. A Constituição vai fechar 40 anos aí, ou já tem 40 anos a Constituição e tal, né? E nada se resolveu. Chegou um ponto que agora temos que resolver isso, né? É direito subjetivo, as pessoas têm direito, né? Então os municípios que criem as condições para que se realize esse direito, né? Então tem situações que conseguem com canetar, mesmo situações complexas, com canetaço, outras parece que se não tiver um acompanhamento e se não tiver essas diversas forças reunidas para que as ações sejam tomadas, inclusive às vezes processo legislativo seja instaurado, né? Uhum. População em situação de rua tinha situações de arquitetura hostil, né? O cara colocava umas coisas ali para a pessoa para evitar que uma pessoa ficasse deitada ou se abrigasse da chuva ou do frio. Então isso tudo teve que vir lei federal para tratar dessas questões, né? Então, às vezes, tu precisa mobilizar uma série de atores, né? O poder político, né? O legislativo, né? Uma série de atores, as forças vivas da sociedade também organizadas, né? As ONGs que acompanham essas situações. Então, tudo isso vem para construir aquilo que processualmente tem se tratado como decisões ou sentenças ou decisões dialogadas, né? Então, por isso a ideia do refletente. É porque o direito parece que está pronto, mas não está pronto. Ele está escrito ali, a gente identifica, mas agora como nós vamos trazer isso para concretizar? Porque é o grande objetivo, porque se nós não concretizarmos, nós temos um problema de não realização da Constituição. Aí nós começamos a criar um hiato, um divórcio entre a Constituição e o povo. E o que eu posso cumprir e o que eu não posso cumprir da Constituição. E quando tem isso, nós corremos um sério risco para a democracia, inclusive. Sim. As pessoas dizem, essa Constituição não serve para nada. Sim. Entendeu? Então, daqui a pouco as pessoas estão na rua aí, entendendo que o Salvador é um Bolsonaro, é Lula, é o João, é o Pedro, é o Antônio, é a Maria. Sim. Quando, na realidade, nós, aqui do direito, nós entendemos que a maneira que nós temos de viver civilizadamente é viver sob o império da lei, né? Sob o império de uma Constituição. Então, é nesse sentido, esse livro vem nesse sentido, de dizer assim, como que nós vamos realizar essa Constituição se determinadas matérias, elas não podem ser resolvidas de uma forma isolada e determinante, como uma sentença, como estamos acostumados a resolver casos individuais. Ela precisa de um outro tipo de resolução, de um acompanhamento. Então, o STF, eu acho que tem um aprendizado do próprio STF aí nessas questões, né, de construir isso, sabendo que a decisão vai se dar ao longo de um tempo, né? Não, e isso exige até uma, como posso dizer, uma maturidade do próprio sistema de justiça. Professor José, o senhor concorda comigo? Porque quando a gente fala em força normativa da Constituição, é o seguinte, está escrito ali que a pessoa tem direito à saúde. Então, se o município não está alcançando esse medicamento, ou o Estado, ou a União, enfim, essa pessoa pode entrar com uma ação contra qualquer um deles e exigir. E o juiz pode liminar dar esse medicamento para essa pessoa.
força normativa da Constituição. Por quê? Porque aquele direito está previsto na Constituição e rapidamente a pessoa vai ter acesso. No entanto, existem algumas questões que não é tão simples. Sim. E eu acho que é aí que surge nós entendermos que o tempo não é o tempo do direito. Às vezes, para se criar e se ter acesso a um direito, exige um diálogo com os demais forças, enfim, de uma sociedade que requer tempo, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, essas violações, por existir uma questão histórica, né, e uma questão que há muito tempo já se torna presente, como essa questão dos moradores de rua, a decisão ela não é tão simples, não é um juiz dando uma liminar que no outro dia vai se resolver esse problema, né? Esse problema ele exige uma série de situações. E aí a gente começa, e aí eu acho que vem a grande questão, aí a gente começa a ver, bom, mas não está escrito na Constituição, né? Não é tão fácil assim esse reflexo, né? Sobretudo numa Constituição nova como a nossa, né? Nova não, né? Assim, mas tratando da história, enfim, ela é nova, mas já teríamos condições de ter um envolvimento maior com aquelas garantias, né? Bom, mas daí, Jaci, vamos avançar, porque eu tenho algumas perguntas para te fazer. E uma delas daí onde é que tu traz o Kant do Jaci lá de trás porque o Kant ele sempre esteve presente na tua trajetória, né? Sim. Ele vem para essa pesquisa também? Sim, a ideia, por que eu trago o Kant assim, porque aí nós temos a questão da epistemologia, que é aquela primeira crítica que eu disse para vocês que é dura, de ler e tal, né? Então, ali naquela primeira crítica ele vai dizer que tem dois juízos que funcionam quando nós pensamos as coisas, né? Um é chamado juízo determinante, que aí está toda uma construção da filosofia analítica, da gente olhar do texto e aplicar ele na realidade. E o outro é o chamado juízo refletente, né? Que é um juízo que tu vai construir uma resposta a partir daquilo que tu observa na realidade. Então ele, vamos dizer assim, ele é mais indutivo, né? O outro é mais dedutivo e esse é mais indutivo, né? Uhum. Tu parte daquela experiência, né? E a partir daquela experiência tu busca a norma para construir. Por isso a reflexão, né? Ele exige mais. O próprio Canottillo tem dito isso, não falando de uma Constituição refletente, mas ele dizendo que o direito precisa refletir também as questões para conseguir efetivamente se realizar. Ele só não cunhou esse termo que eu modestamente cunhei aí de Constituição refletente, né? Mas em determinados momentos ele disse, a gente precisa refletir sobre determinadas coisas para construir uma resposta mais adequada para aquela situação. Então veja, aquilo que tu vinha dizendo, tu dissesse há pouco, que não basta ter a norma e produzir uma sentença como nós produzimos em casos individuais, né? Esses problemas estruturais da sociedade, eles não vão se resolver com aquela sentença tradicionalmente que nós temos no direito pensado, né? Dentro de uma jurisdição tradicional. Mas precisa efetivamente já se criou a partir do novo constitucionalismo, esse constitucionalismo contemporâneo, as estruturas, como tu falasse, assim, uma expansão da jurisdição constitucional. Uhum. E se algo no Brasil vai acontecer, nós vamos sentir isso a partir da Constituição de 88. Como é o caso que tu falasse, assim, alguém buscar um medicamento, buscar uma internação hospitalar, mobilizando conceitos, princípios constitucionais, e um juiz, em primeira instância, analisando o caso à luz da Constituição, deferir um benefício. Isso para vocês que já ingressaram pós-Constituição de 88, isso para vocês é algo tranquilo, mas não era assim antes. Né? Então isso é um efeito prático desse novo constitucionalismo, né? Que trouxe ferramentas. Né? A ideia da expansão da jurisdição constitucional, ela está dentro dessa ideia, de trazer a Constituição mais próxima das pessoas. As pessoas sentirem que, exigindo um direito à luz da Constituição, esse direito vai ser deferido por um juiz na ponta do sistema. Né? Então, isso é um sentimento de que a Constituição funciona. Não está funcionando porque não precisaria. Em tese, se tivesse tudo funcionando plenamente, não precisaria nem ajuizar a ação. Né? Sim. Mas pelo menos tem esse momento, né? A ajuização e tem a resposta à luz da Constituição. Sim. Né? Então, esse constitucionalismo funciona e funciona em situações individuais de uma forma mais pragmática, mais objetiva, ali, resolvendo o caso. Uhum. Nessas questões complexas, que é o que é objeto do meu estudo, claramente esse tipo de decisão assim, se mostrou frutífero, sem gerar nenhum fruto benéfico. Né? Precisa realmente
trazer os atores, compartilhar daquela angústia, daquele caso ali que tem, embora a responsabilidade do julgamento ainda é do STF, nessas ações do controle concentrado, mas tem uma decisão mais dialogada, né? Um certo concerto de vozes e o acompanhamento, né? Tanto que o Alexandre de Moraes chamou, quando o governador do Rio de Janeiro ainda estava, agora já foi afastado do cargo, né? Estava em exercício, tem um determinado momento que ele chamou o governador lá em Brasília, porque teve uma nova operação no Rio de Janeiro completamente contrária àquilo que eles tinham combinado. Né? Então aí ele chamou o governador. Aí o senso comum às vezes fica pensando, esse cara pensa que é o rei do Brasil, chamando o governador porque deu um problema. Não, mas acontece que o governador estava há 2, 3 meses atrás reunido com ele. Sim, e com outros atores resolver um problema. E tinham combinado uma coisa. Aí o cara imediatamente, 2, 3 meses depois, faz algo completamente diferente, pensando no quê? Às vezes no voto, né? Porque tem coisas que sabe que não vai resolver. O combinado ficou, vamos agir mais com operações de inteligência da polícia, fazer ações mais pontuais, mas não entrar na favela atirando. Até porque esse problema é um problema que não vai se resolver do dia para a noite, né? Isso exige paciência, exige tempo e às vezes, infelizmente, os políticos eles não estão pensando no bem social, numa construção a longo tempo, eles estão pensando numa construção que precisa dar efeito imediato. Sim. Porque vem uma próxima eleição. Então esse talvez seja um dos grandes problemas do Brasil. Exato. Inclusive a reeleição, né? O fato de muitos, né, entrarem na política pensando em reeleição e acaba acontecendo, desvirtuando, né, ou saindo de uma programação, de um combinado, pensando em si, né, pensando, enfim, numa questão partidária. Mas a grande questão, Jaci, por que as pessoas olham para o juiz, mas como que o juiz está fazendo isso, né? Chamou o cara lá, né? O que ele pensa que ele era, foi a expressão. Claro, nessa situação do Alexandre de Moraes, deu o acaso de ser quem realmente estava aparecendo, em razão de julgamentos midiáticos. Mas quando a gente está inserido, por exemplo, vou dar o exemplo do Roger, né, e meu também aqui, a gente está inserido num processo penal, né, onde a gente não admite que o juiz tenha um certo protagonismo, né, ele tem que ser alguém distante porque ele precisa da imparcialidade dele para julgar. E isso parte de uma compreensão de um sistema acusatório que divide cada um tendo a sua função dentro do cenário processual para que tu não tenha um juiz dedicado na produção da prova. Quando tu propõe essa jurisdição em que o juiz é o que vai chamar as pessoas para... a gente tem que ter essa ruptura com... Ele não está chamando partes, ele não está dando uma decisão de direito, de Sim. interesse de um ou de outro. Uhum. Ele está trazendo uma circunstância que vai ter impacto nacional Sim. em razão de um direito que não está sendo... É algo quase um consenso. Exato. Ninguém exato. Não tem uma disputa. Exatamente. É um consenso que nós enquanto Estado, falimos. Sim. E tem uma Constituição que nós precisamos fazer ela se realizar. Então, claro, por isso, claro, rompe com essa estrutura, mas dá para a gente entender logicamente que isso não é uma afronta a direitos. Isso não é um protagonismo do juiz trazendo para ele um poder que ele não tem. Na verdade, ele está fazendo cumprir o que há no pacto social ali, que é a Constituição. É um protagonismo querendo dar protagonismo à Constituição, né? Isso, e a outros atores. Refletir, né? E a outros atores. Até tem uma questão, porque como ela é construída de forma compartilhada, ele está dizendo que eu sozinho não consigo. Uhum. Eu preciso de todos vocês aqui. Sim. E eu preciso, inclusive, compreender determinadas temáticas que eu não compreendo. Porque o cara pode entender de direito, né? Mas Sim. ele não entende de outras tantas mazelas sociais, assim, que outras vozes, outros atores que estão no dia a dia ali, podem ter uma compreensão melhor. Inclusive, aquelas ONGs que estão acompanhando determinadas situações, têm um mapeamento e uma visão. Embora se tenha muita pesquisa, né, quantitativa, numérica, a respeito disso. Sim. Mas ele precisa trazer todos esses elementos para os autos e ser assessorado, né? E a partir dali tem uma indicação, porque precisa sair uma decisão, né? Tem aquela parte dispositiva da decisão que precisa ser construída, né? Sim. Mas precisa ser veja que o processo fica mais democrático, assim. E parece que com mais condição de realização daquilo. Sim. À medida que... Porque envolve na decisão as pessoas que nós todos aqui estamos combinando algo, né? E cada um tem as suas ações a fazer. Parece que as coisas funcionam melhor assim, né? Exato. Até, claro, em uma menor proporção, eu fui procurador do município.
que ditara por um tempo, e tínhamos problema com vaga para crianças, enfim, adolescentes, e aí só que um município muito pequeno, né, tem 5, 6 mil habitantes, encontra dificuldades de manter uma casa que possa acolher uma criança, né? Então, fizemos algumas audiências, todas até presididas pelo juiz da criança e do adolescente aqui, era o Dr. Francisco Beck, inclusive nosso professor da casa aqui, para tentar chegar a uma solução, né? Junto com o Ministério Público, junto com os municípios de pequeno porte da região, junto com o município de Santa Maria, para todos nós unirmos para tentar ter uma solução, né, para a região central. Uma conversa para tentar aplicar efetivamente aquela Constituição, porque sozinho um município não conseguiria, os municípios menores não conseguiriam. Claro, Santa Maria já é um município maior, que tem mais potencial econômico, enfim, já é um pouquinho diferente. Talvez sozinho Santa Maria conseguiria, mas Santa Maria apoiava os municípios, né, por determinação do juízo, do Ministério Público aqui, para que a gente conseguisse dar condições, né, e garantir os direitos fundamentais das crianças e adolescentes que estavam, às vezes, desassistidas, né, de família, enfim, de uma residência. Então, acho que essa é a grande intenção, né, do STF, foi a grande intenção lá do ministro Alexandre de Moraes, quando se reúnem para tentar fazer essa construção, né? Fazer que efetivamente a Constituição seja válida, reflita na sociedade, né? que é o termo, né? Então tá bom, mas eu queria agradecer. Eu já sei, não sei como é que nós estamos de horário. Temos que nos encaminhar para o final. Eu vi ali que fez eu queria agradecer ao Jaci e dizer que importante, né, Jaci, uma obra assim que traz todas essas reflexões e discutindo questões a partir da ideia de trazer essa percepção de que é possível resolver esses problemas e eles não devem ser esquecidos, não devem ser uma pauta de um mandato, eles não podem ser... Porque isso diz respeito ao povo brasileiro, diz respeito àquilo que, quando a gente firmou esse pacto constitutivo em 88 e aprovamos uma Constituição, sim, que reflete a aproximação com um período ditatorial em que sofremos, né, violação a garantias e etc., ela vem uma Constituição bastante... que traz bastante direitos, efetivamente, e cabe a nós, eu acho, que estudamos a Constituição, defendê-la, né? Defender a Constituição, defender essas garantias. E que bom ver uma obra como essa, que propõe, né, reflexões de que existem direitos em que a Constituição viabiliza e que cabe ao Estado brasileiro, a partir de diálogo com os demais entes, trazer efetivamente esse reflexo dela. Então eu quero te parabenizar pela obra, né? Eu não tinha conversado contigo ainda, não pude ir no dia do lançamento, né? Mas te parabenizar e dizer que acho que o senhor deve continuar as suas pesquisas, porque sempre traz essas reflexões, né, importantes e, sobretudo, é uma pessoa que consegue conversar sobre Kant, né, porque eu confesso para o senhor que eu tenho uma dificuldade enorme na leitura do Kant, né, sempre tive, e o senhor sempre foi aquele professor que a gente falava, não, o Jaci consegue simplificar e trazer e explicar para nós o que o Kant quis dizer, né, ou enfim, o que ele trouxe na obra dele. Então, que bom quando tem, né, essa iniciativa de escrever, essa iniciativa de publicar, porque eu acho que, sobretudo, nós que estamos envolvidos com a academia, né, professor, volto com esse assunto, e com a advocacia, às vezes sobra pouquíssimo tempo para uma produção de reflexão, de tempo, de maturidade. A gente está tão automático assim, e essa tua obra traz enfim, esse pensamento que eu quero dizer que para nós, né, da comunidade acadêmica, das pessoas que estudam direito, é uma obra importante e que os alunos devem ler e devem pesquisar, porque eu acho que esse tipo de reflexão ela é importante. Professor, não sei se eu posso fazer mais uma pergunta, Roger, antes de nós terminarmos, porque o professor Jaci é alguém que já está há algum tempo no direito, que é um filósofo, é uma pessoa que trabalha assim, trazendo essas contribuições
Como é que o professor já se encara essa inteligência artificial hoje, professor, que tomou conta do mundo, né? Como é que é a tua percepção sobre isso? O que o senhor... prometo que é a última pergunta que eu faço, né? Mas eu acho que alguém que faz um trabalho tão... a partir da filosofia, tão artesanal, tão importante, como é que identifica, assim, às vezes, essas respostas céleres, essas respostas rápidas, essas decisões judiciais muitas vezes robotizadas? Como é que o senhor identifica isso? Como é que o senhor está enxergando essa mudança que a gente está sofrendo na sociedade no direito? Eu acho assim, que a gente tem que se adaptar a essas novas possibilidades que tem. Inclusive, o Cristiano me convidou para uma fala na pós-graduação ali deles, né, no curso de doutorado em Direito da UFSM. Aí eu peguei essa obra, que eu tenho em PDF, ela, né, e coloquei lá e pedi para fazer um PowerPoint, né? Aí ia fazer lá uma que o Ferroni me indicou que era boa e tal, né? Aí coloquei lá, saiu um PowerPoint. Então, quer dizer, essas ferramentas todas, acho que elas vêm e não tem como a gente... eu lembro, assim, de ter visto, assim, alguém falar, assim, que na época que veio a calculadora, as pessoas diziam, os matemáticos agora terminou a função dos matemáticos e tal, né? Porque tem a calculadora que faz diversas calculadoras mais sofisticadas e tal, né? Mas continuam os matemáticos aí, né, as perguntas mudaram, né, professor? Agora não é mais aquela pergunta que a calculadora pode responder. Agora os matemáticos criaram novos problemas que a calculadora não é capaz de responder, né? Será que no direito nós vamos passar por isso também? Eu acho que nós vamos sofisticando também as questões, nós vamos usar ela como uma ferramenta de apoio, né, e tem que usar, né, porque ela simplifica muito, né, as coisas. Coloca ali uma contestação, vai fazer uma réplica, tu pede para ela sintetizar os principais argumentos, ou em qualquer matéria que tu vai fazer, né? Mas no processo penal, acompanhamento, né? Qualquer. Então acho que ela está aí para ajudar o nosso trabalho, né? Mas eu acho que eu acho que isso vai acabar exigindo ainda mais da gente, né? Porque parece que agora a gente tem um interlocutor que é um interlocutor muito qualificado, né? Um mestre da linguagem. Tanto que eu só vou... eu estou estudando agora, no meu último foco, né? Eu quero ver se faço... Já era para ter feito um pós-doutorado em linguística. Eu já fiz contato com a professora da UFSM ali, e ela disse, não, vem fazer aqui com nós e tal. Eu estou estudando um pouco semiótica, né? Porque a semiótica te abre para as múltiplas linguagens, que é um pouco que está aqui. Essa ideia da condição refletente é como se nós fôssemos tomar um café. A gente não pode ter o conceito do café antes de experimentar o café. Lembra que uma vez eu falei assim, o que um barista teria a dizer a um jurista, logo que os viram no doutorado, né? Então, tu precisa ter a experiência do café para te construir o conceito do café. Quer dizer, a Constituição nos traz conceitos, né? Mas a gente precisa, diante de uma situação complexa como essa que a gente vem tratando do ECI, a gente precisa, à luz desses conceitos, à luz da situação complexa, encontrar uma forma de construir, né? Refletir como eu construo uma solução para isso. O STF já teve decisões antes que ele construía e dizia, mas isso aqui construiu uma decisão e tal, mas não estão cumprindo. O que eu vou fazer para que isso se cumpra? Preciso de um órgão, criar um órgão junto à presidência do STF para acompanhar isso. Quer dizer, então, veja que é um aprendizado, inclusive, da Corte Constitucional. Então, essas questões todas vêm mostrar que não podemos nos entregar. Eu sempre tenho uma visão otimista da Constituição, porque é muito mais fácil ser crítico, né? Dizer, isso não funciona por isso e por isso. A gente tem N exemplos, né, para dizer que as coisas não funcionam. Mas eu sou mais aquele que está procurando um caminho de fazer com que as coisas funcionem, né? Sim. Né? Então, uma visão um pouco mais otimista disso, né? Acho que nós temos a melhor das nossas constituições, né? Com certeza. Né? Que nós conseguimos produzir. Então, precisamos fazer com que ela se efetive e que não gere descrença. Porque, caindo essa Constituição, a gente sabe que o que vem não é melhor do que temos. Né? Não. É difícil. Tá bem? Obrigado aí pela... Mas eu volto ali para avisar, professor, porque a conversa que nos deixa com várias perguntas, eu acho que é a conversa que é importante, porque essa questão dos presídios, por exemplo, do Estado, do reconhecimento do Estado inconstitucional de coisas, Estado de coisa inconstitucional, é esse aí, né, o certo, né? Porque eu vi que na Colômbia é diferente, lá é outro
Na tradução ficou assim. A tradução deles, enfim, é diferente. Mas nas questões dos presídios eu não vi o que foi feito em razão de há mais de 10 anos já ser reconhecido isso, né? O que poderia ser feito? O que nós, enquanto nação, poderíamos exigir do Supremo para que possa modificar? Porque nós tivemos, primeiro, já o reconhecimento por parte da Corte em razão disso, e já se passaram alguns anos. Como que nós poderíamos, né? Acho que o Brasil até passou por um julgamento de Corte Internacional. Sim, passou. E eu acho que foi, e já faz mais de 10 anos, né? Sim. O julgamento dessa Então eu acho que cabe a nós refletirmos de que forma contribuir para que sejam resguardados esses direitos, né? E passe a ser, enfim, uma realidade esses direitos que a Constituição garante, inclusive para quem está preso, né? Mas eu acho que esses mecanismos agora vão começar a ajudar, né? Dá para a gente acompanhar isso, viu? Sim. Esse controle e acompanhamento no âmbito do STF. Eu acho que isso eles identificaram que sem acompanhamento não vai se perde, né? Se perde. Né? Então, acho que isso é um mecanismo, né? Então, vejo que a dificuldade tá também no âmbito do STF, né? Sim. E dá para compreender, é um problema enorme que passa por uma série de contribuições que não é só o Supremo, né? Isso que a gente estava falando até agora. Isso aí. Mas obrigado, professor Jaci. Agradeço muito a sua participação. Acho que teremos outras conversas nos próximos livros, né? Nas próximas pesquisas, e para nós é uma alegria receber o senhor aqui. Obrigado, Leonardo. Obrigado, professor Jaci. Então, está aqui a obra do professor Jaci, que inclusive está agora, o professor Jaci doou 2 obras aqui para a nossa faculdade, então está à disposição na biblioteca para todos aqueles que desejam e que devem fazer a leitura da obra Constituição Refletente, a outra face do dirigismo constitucional desde a experiência brasileira. Professor, obrigado pelas obras, obrigado pela presença do senhor aqui. Acho que nós vamos ter que voltar a conversar, pelo menos, para ver como é que está o andamento dessas pesquisas que o senhor fez, né, no futuro, para ver se continua dando certo, né? Quero deixar para o senhor aqui a casa à disposição, né, se um dia pudermos daqui a um pouco fazer algum evento aberto aos alunos que se interessam, né, sobre o assunto, para que o senhor venha até a Faculdade Palotina aqui e consiga aí nos ajudar e abrilhantar a nossa faculdade com o seu conhecimento. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Apartcast. A você, siga nas nossas redes sociais, lá no Spotify, Apartcast, no Instagram, @Apartcast, e no canal do YouTube da Faculdade Palotina. Até mais. Obrigado.